Bem, agora em 2023 estamos chegando em uma época muito interessante na cultura de anime, né? E de mangá, que é a época das finalizações. Vários mangás e animes estão acabando atualmente e eu queria falar sobre isso. GG Akutami já anunciou que Jujutsu vai acabar, Kimetsu no mangá já acabou e no anime já está com datas contadas já para acabar também. Shingeki ou Attack on Titan também já está acabado no mangá e no anime já está chegando à sua reta final. E com vários animes assim acabando, para uma nova geração entre essas surgir, eu lembrei de um anime e de um mangá também que tinha muito potencial para ter um final épico. Eu acompanhei de perto tanto o mangá quanto o anime. O anime decaiu primeiro e o mangá não ficou muito atrás. Falo mais, o final do mangá é tão decepcionante que essa obra como um todo ficou inconsumível para mim, pelo menos. Que é Nanatsu no Taizai. Sim, eu vou falar de Nanatsu no Taizai nesse canal, então orem aí para não tomar strike. Por onde começar a falar de Nanatsu no Taizai? Porque são tantos aspectos. Essa obra ela começou pequena, com uma traminha política, meio com ação, e se tornou um negócio tão imenso que envolve todo o universo de Nanatsu, e mesmo assim teve um final tão ruim, sendo que eles estavam caminhando para uma ação boa, mas eles tiveram uma ação ruim porque o autor decidiu, não, eu vou dar uma de Kishimoto e vou fazer um Boruto de Nanatsu no Taizai, que também é ruim, não vou entrar nisso em questão não, vou falar das continuações de animes depois em outro vídeo. Mas enfim, Nanatsu no Taizai era uma franquia boa. O mangá começou ótimo, a primeira temporada do anime é excelentemente excelente, nada a reclamar, e o arco final começou bom, a saga final dos pecados e Britânia, basicamente contra o exército de demônios e o Meliodas, do mal, é ótimo. E eles estragaram tudo. Estragaram tudo. E eu fico pasmo com isso aí. Como um estúdio e decisões de autores conseguiram estragar uma obra que estava feita já. Todo mundo já sabia como ia ser o final, só estava esperando esse final ser materializado em forma de capítulo. Porque não tinha como a história seguir para outro caminho. A não ser se você fosse o autor de Nanatsu e fizesse o que fez. Tá, mas já falei muito mal de Nanatsu no início do vídeo, sem falar sobre qual é a trama. Então eu vou explicar primeiro aqui a trama da primeira temporada e depois eu explico também a trama da saga final. O anime é um pouquinho antigo, já faz alguns anos que lançou, o mangá já está finalizado, só está com a continuação, mas não importa muito. Mas eu deixo aqui também um alerta de spoiler. Se você não viu e você quer ver sem ter grandes surpresas, eu recomendo que você não veja esse vídeo agora. Guarda esse vídeo e não assistir mais tarde, uma playlist, para assistir depois, ok? Ok. O mundo de Nanatsu no Taizai é totalmente inspirado nas lendas do Rei Arthur, da Grã-Bretanha e tudo mais. Então vamos ver personagens como Rei Ban, King ou raças como gigantes e fadas aqui. Não vai ser algo tipo, nossa, algo sobrenatural. O sobrenatural faz parte do comum nessa realidade. Aqui nós temos a história de Elizabeth, que é uma princesa que fugiu do reino, porque o reino está tendo meio que um golpe de estado mágico, e ela procura uma antiga ordem de cavaleiros, né? Ordem de Cavaleiros é um grupo de cavaleiros especiais. Essa ordem ela foi desfeita por tentar tomar o trono há alguns anos atrás, mas poucas pessoas sabem que na verdade isso nunca aconteceu. Essa ordem é dos 7 pecados capitais, que são um grupo de pessoas, de seres com habilidades especiais, além da sua raça normal, e que receberam esse nome porque cada membro foi preso por algum pecado específico que cometeu. Por sorte da Elizabeth, ela acaba primeiro trombando com o líder dos pecados, que é o Meliodas. Ele é o representante do pecado da ira, e depois do golpe de estado, do suposto golpe de estado que separou a ordem, o Meliodas conheceu um porco chamado Hulk, e os dois juntos abriram uma taberna, o Chapéu de Javali. E o Meliodas tem vivido a vida como um taberneiro, arrumando algumas confusões, porque uma das características do Meliodas é que ele parece uma criança, mas na verdade ele é um dos membros mais velhos de todo o grupo, já que ele é o capitão e tudo mais, fora o background dele. E ele carrega uma estranha espada que não tem lâmina. A lâmina foi quebrada dessa espada, mas mesmo assim ele carrega ela nas costas com a aljava barra mochila. E a jornada começa aí. Depois que a princesa explica para Meliodas o golpe de estado que o reino está sofrendo, Meliodas e Rock decidem ajudá-la e começam a procurar os outros 6 pecados que faltam. Conforme o tempo vai passando, eles vão encontrando os personagens, cavaleiros sagrados, que são como se fossem os cavaleiros normais, só que esses cavaleiros conseguem manipular magia, então eles têm uns poderzinhos a mais. E aí a história vai seguindo até se encontrar com o vilão no final dessa primeira temporada, que é um chefe de cavaleiros, que depois a gente descobre que não, que na verdade ele está sendo possuído, blá 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 blá. Enfim, a trama começa aí, com Meliodas e Elizabeth procurando os outros pecados, e depois que eles são inocentados, parte com a trama deles impedirem o clã dos demônios de voltarem à superfície, porque a gente descobre que há muito tempo atrás o próprio Meliodas
que faz parte desse clã, por isso ele não envelhece, selou eles em uma dimensão paralela e agora, pela batalha final da primeira temporada, eles estão conseguindo romper o selo e voltar ativa. Beleza, aqui eu vou falar um pouco dos pontos positivos de Nanatsu, começando com os personagens. Os personagens são muito carismáticos. Se você perguntar para várias pessoas quais são os personagens favoritos de Nanatsu, cada um vai responder uma coisa diferente, porque cada um tem personalidade diferente e os personagens também têm personalidades diferentes que combinam com cada um. O King, por exemplo, ele é o pecado da preguiça. Ele é mais família, mais parceiro, mas quando ele é muito mais sério, é quando ele está em combate, que ele usa muito mais estratégias e muda até o semblante do rosto dele. O que eu quero falar com vocês é que a personalidade dos personagens são ótimas. Cada um é bem desenvolvido e cada um tem um background que é explicado na história. Na primeira e na segunda temporada, no caso. Temos a história do Meliodas, que é a história principal que move a trama por boa parte da história. Temos o plot do Ban, de porque o Ban, que é o pecado da ganância, ele é humano e ele é imortal. Tipo, não tem nenhuma forma de você matar o Ban. Ele pode ser explodido em 1000 pedacinhos que ele vai voltar. Tem uma explicação muito boa de por que ele acontece isso com ele, especificamente. E ele tem um ótimo background. Eu acho que o do Ban é tão bom que merecia ter um spin-off próprio, na minha opinião. Mas o problema está aí, no final. Eu vou dar uma mega resumida para falar logo do final, beleza? Beleza. No final, o Meliodas, ele absorve os 10 mandamentos, que são poderes que o Rei Demônio conseguiu para seus demônios da Guarda Real. Longa história. Mas aí é revelado que, na verdade, esses 10 mandamentos, quando juntos, formam meio que uma cópia da alma do Rei Demônio, que é o pai do Meliodas. E é isso que o Rei Demônio queria. Ele queria que o Meliodas absorvesse os mandamentos para que ele pudesse trocar de corpo com o Meliodas, já que o corpo do Meliodas é mais jovem e também mais forte do que o corpo dele, que está moribundo, velho, apodrecendo no purgatório. Então junta todos os pecados, todos os mandamentos que estão do bem, alguns, né, que não morreram, como os Eldris, por exemplo, os Cavaleiros Sagrados, junta uma penca de personagem para tentar derrotar um só, que é o Rei Demônio no corpo do Meliodas. E aí eu vou falar o que estava todo mundo especulando na época, que o Meliodas iria morrer, porque além dessa luta externa, o Ban e o Meliodas estavam tendo uma luta interna contra o Rei dos Demônios. Eu não lembro exatamente se o Ban estava no meio, mas ele estava por lá. Também ele estava sendo uma das grandes partes da ajuda, era o Ban e o Scanor, que é o do orgulho, que tem tipo o poder mais apelão de Nanatsu, já que o maluco é o próprio Sol. Mas beleza, eles conseguem derrotar, e aí, plot twist, na verdade não, o Rei Demônio possui o corpo dos Eldris, que é o irmão mais novo do Meliodas, e por ele ser mais novo, o corpo dele pode ser dominado mais facilmente, então recomeça uma batalha nova, e aí parte para outra batalha. Isso aí, eu achei um pouco já arrastado, porque tipo, tava tudo encaminhando para o Meliodas morrer com isso, para que ele fosse o vilão final, o Rei dos Demônios e tudo mais, no corpo do Meliodas, e que ia rolar um sacrifício no final, já tava para rolar isso, todo mundo já tinha aceitado. Não foi tipo, nossa, que surpresa. Mas essa quebrada que o autor deu, botando para o vilão final ser o Rei Demônio no corpo dos Eldris, em vez do Meliodas, foi interessante. Porque nessa batalha estava todo mundo quebrado, e eles tiveram que recomeçar a batalha, pois o inimigo mudou de corpo, e por conta disso ele ficou mais forte ainda. Então, cara, como é que eles vão conseguir sair disso? Então, mesmo arrastado, eu achei que foi interessante. Não vou mentir não, eu achei interessante. E eu continuo acompanhando, mesmo achando que foi uma escapatória que poderia vir um pouquinho mais cedo. Eles poderiam ter diminuído alguns arcos e aí colocar isso logo de primeira, em vez de enrolar como fizeram. Mas enfim, rola a batalha, vários personagens morrem, né? O Scanor, que é um dos pecados, morre para derrotar o Rei Demônio e deixar os Eldris vivos. E aí a gente pensa, pô, já acabou, vai ter aquele epílogo legal, mostrando como os personagens se recuperaram, mostrando como ficou o mundo depois desse grande evento, porque essa luta, essa Guerra Santa, como é chamada no anime e no mangá, foi um mega evento, vários personagens morreram e foi guerra pra tudo quanto é lado. A gente não sabia como ia ficar o mundo depois dessa guerra que rolou, porque como eu falei, foi uma guerra de proporções cósmicas, já que o Rei Demônio tinha um poder de uma dimensão inteira acumulado de um ser só, pra vocês terem noção de como ele era muito forte. Mas não, quando a gente pensa que tinha acabado, que finalmente, né, nada de ter um final ótimo, né, porque tudo tava se caminhando para isso, um final ótimo. Mesmo algumas coisas sendo contra a expectativa dos fãs, como a morte do Meliodas. Eu tô falando muito nisso porque, tipo, a morte do Meliodas era quase que um evento canônico. Todo mundo sabia que o Meliodas ia morrer no final da história, para a história ter um final basicamente decente. Mas não. O autor foi contra isso e botou o vilão final para ser um gato. Não, sério mesmo, o vilão é literalmente um gato. Na segunda temporada do anime, e um pouco depois da saga do Henderson no mangá, é introduzido um gato que fica sempre perto do Rei Arthur. Em vez desse gato fazer uma ponta,
se mostrando ser um ser muito mais forte do que ele parece ser. Mas até aí nada demais, ele era mais usado como um alívio cômico do que outra coisa. E também a Merlin fala de uma força chamada a Força do Caos, que é um tipo de energia mágica que não é controlada, ela só é como se fosse um desastre natural, como um terremoto ou um tsunami. Enfim, quando o Rei Demônio morre, precisa ter outro substituto. Esse substituto precisa se ligar ao caos que virou purgatório após a morte do Rei Demônio, já que ele era uma divindade, né? Querendo ou não, e ele mantinha as coisas em equilíbrio, entre aspas. Para acontecer o quê? O gato ir lá e consumir esse poder, revelando que na verdade esse gato era uma criatura do caos, que conseguia controlar essa energia do caos, e que estava escondido o tempo todo ali entre os mocinhos, esperando só o momento certo para atacar eles. Tipo, cara, eles não poderiam ter acabado ali e, tipo, deixado de sair para ser um plot secundário, tipo, dessa continuação que eles estão fazendo agora de Nanatsu no Taizai? Não poderia deixar esse plot do gato ser um vilão escondido para essa continuação, já que o autor já estava querendo fazer a continuação, tipo, ele tinha deixado algumas pistas já na Guerra Santa que ele teria uma continuação de Nanatsu depois do final da história. Não, ele tinha que fazer essa droga logo no final. Sério, isso aí é tão decepcionante, a forma que é explicada, porque o autor dá uma de Marvel e coloca várias pistas forçadas durante toda a série. Tipo, ele não coloca, tipo, pista no início, como foi, por exemplo, o Oda de One Piece, que colocou algumas pistas para Haki antes de Haki ser apresentado. Não, ele faz flashbacks no mangá, no momento que o gato está explicando, e fala, na verdade, essa folha que estava aqui se mexeu por causa do caos, que a energia do caos que eu estava controlando para ver se meus poderes eram fortes para matar vocês e tudo mais. Eu fiquei tipo, meu Deus, por que isso, velho? Pra que isso? O cara conseguiu estragar a história inteira em 3 capítulos. Vocês entendem como isso é decepcionante? É como se você estivesse assistindo uma série e aí o final fosse, na verdade, toda uma preparação para outra série. Mas não de um jeito que, tipo, nossa, então esperando isso, não. É como se a gente tivesse pegado um final que já estava pronto, como eu falei, só precisava ser materializado, porque já tinha tudo para ter o final. Já tinha tudo para ter um final de tipo, acabou aqui nossas aventuras, mas vai ter uma nova geração que vai continuar. Como foi, por exemplo, Naruto e Dragon Ball. No início, no caso. Mas não, ele pegou e colocou um vilão do nada, entre aspas, porque ele tentou justificar e explicar isso, mas não deu certo. E aí eles tiveram que fazer outra batalha, que ele teve que se revirar, porque estava todo mundo esgotado, em termos de personagem. O Scanlan já tinha morrido, o Meliodas e os Azuis estavam acabados, o Ban deixou de ser imortal, por um motivo que, tipo, nada a ver. Dava pra ele continuar sendo imortal, mesmo fazendo o que ele fez. E é isso, se vira aí. O autor foi tão incompetente nisso, nessa parte final, que fica intancável, não dá pra você reassistir ou reler Nanatsu depois que você vê esse final. Porque ele conseguiu estragar, repito, estragar uma obra inteira com um final medíocre. Sério, o final de Nanatsu no Taizai é horrível. Tá tendo essa continuação agora que promete, entre aspas, ser melhor que Nanatsu. Mas, pelo que eu vi até agora, não é não. E eu flopei Nanatsu total. Eu desisti, eu abandonei. Eu falei, poxa, eu vou ficar só no anime pra ver se o anime melhora. E como vocês sabem, Nanatsu não ficou muito bem no anime também não. Conclusão. Apesar de Nanatsu no Taizai ser uma obra espetacular no seu início, apresentando um mundo variado com vários personagens e raças, um sistema de poder bem equilibrado e um level de poder também bem equilibrado, ele pecou bastante no final. Passamos de uma saga cósmica com tudo fechado para uma saga cósmica entreaberta, com a porta meio aberta, se vocês entendem. Uma saga cósmica que tinha tudo para começar e terminar perfeitamente, mas terminou com um vilão ruim que ninguém se importava. E aí, vocês conhecem outros animes que têm finais decepcionantes? Não esqueça de falar aí nos comentários. Mas por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, peço que vocês deixem um like e compartilhem para algum amigo que você acha que possa gostar desse vídeo também. Comente o que achou desse vídeo, se você concorda com a minha opinião ou discorda. Se você discorda, por favor, me fale o porquê. Porque até hoje eu não conheço uma pessoa que gostou daquele final horroroso. Mas enfim, bem-vindos ao canal G-Geek. Eu tenho vídeos aqui toda sexta-feira. Caso não dê alguma coisa, se rola alguma coisa, fala na comunidade, viu? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que acharam, se vocês gostaram, comente. Se você não gostou, comente também. Respondo todos assim que possível. É isso então, valeu e até a próxima.